Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de maio de 2024, né? Nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando a terceira parte do livro e hoje vamos estudar o item, o capítulo Boa 10 tarde, da boa terceira tarde. parte. Esse capítulo 10 tem por título O sono durante as reuniões, né? Então, vai falar sobre essa questão do sono, de sentir sono durante uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, né? Uma reunião pública, que às vezes acontece as pessoas sentirem muito sono. Então, esse é o nosso estudo de hoje, mas vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos auxilie na nossa caminhada, nos dando a força que tantos precisamos, né? Que tanto precisamos para continuarmos aqui na nossa luta, no nosso progresso, né? Que Francisco de Assis também nos envolva, nos inspirando sempre bons pensamentos, boas atitudes. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Como eu falei na terceira parte do livro, capítulo 10, o sono durante as reuniões. E a Sueli Caldas Schubert, ela inicia aqui com um texto do livro Semiteira da Fraternidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 37. E ela diz assim: se irrefreável torpor lhe domina a lucidez, quando convocado ao serviço do bem geral, observe o sinal vermelho de alarme chamando-lhe a atenção. Pode ser cansaço, talvez seja sono mesmo. Se, porém, é habitual essa situação, ou você está doente de narcolepsia ou insidiosa obsessão, está assenhorando-se das suas forças, né? Então, se porém é habitual essa situação, ou você está doente, né, de narcolepsia, ou pode ser, né, uma obsessão. Então, vamos ver aqui essa narcolepsia, né? Narcolepsia, distúrbio crônico do sono, que causa sonolência diurna em excesso. A causa da narcolepsia não é bem compreendida, mas pode envolver fatores genéticos e sinalização anormal no cérebro, né? Então, um distúrbio crônico do sono, que causa essa sonolência diurna em excesso. Então, se esse sono é habitual, a pessoa pode estar doente dessa narcolepsia ou de uma obsessão que está assenhoreando-se das suas forças. Esse texto é de Marco Prisco, espírito. Porque tem pessoas que são assim, estão muito bem dispostas, rindo, brincando. Quando você convida a criatura para fazer um trabalho, assistir uma palestra, ou fazer um estudo, ela até começa, daqui a pouco cai no sono, né? Cai no sono. Pode ser também uma falta de interesse, além dessa narcolepsia, né? Pode ser um processo obsessivo, dos espíritos não estão querendo que você participe, como pode ser também, eu acredito, uma falta de interesse criatura. Ah, não, esse assunto é chato. E aí a pessoa, por estar desinteressada, vem esse sono. Antes de iniciar a leitura, continuar a leitura da sua linha, eu trouxe aqui um pequeno texto
do, do livro Diretrizes de Segurança. Oh, desculpe, eu fiz errado aqui. Eu vou compartilhar aqui. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu fechei. Vou ter que fazer uma coisa aqui, que sem querer eu fechei o texto, porque eu partilhei do lado errado. Está aqui. Eu partilhei do lado errado. Já vai já. Deixa eu fechar. Agora estou craque nisso, antes eu me enrolava toda. Vocês estão vendo? Agora, minha filha, estou craca. Denise, está vendo? Sim, Estamos, estamos. estamos vindo bem. Então, ele diz aqui, ó, o texto, é esse texto aqui, ó, do livro Diretrizes de Segurança. Esse livro são perguntas que são feitas ao José Raul Teixeira e ao Divaldo Pereira Franco. Essa pergunta foi feita ao José Raul Teixeira. A pergunta 53. Quais as causas do sono de que muitos companheiros se queixam quando participam de uma reunião mediúnica? E como evitá-lo? Como evitar o sono? E o José Raul Teixeira responde: as causas podem ser várias, desde um cansaço físico, quando o indivíduo que vem de atividades muito intensas e que, ao sentar-se, ao relaxar-se, naturalmente é tomado pelo torpor da sonolência. Também pode ser causado pela indiferença, é aquilo que eu falei, falta de interesse. Pelo desligamento, quando alguém está num lugar fisicamente, entretanto, pensando em outro, desejando não estar onde se acha, compelido por uma circunstância qualquer, a pessoa se desloca mentalmente. Eu traduzo isso como falta de interesse. O sono pode ainda ser provocado por entidades espirituais que nos espreitam e que não têm nenhum interesse em nosso aprendizado para o nosso equilíbrio e crescimento. Muitas vezes os companheiros questionam, mas nós estamos no centro espírita, estamos num campo protegido, e como o sono nos perturba? Temos que entender que tais entidades hipnotizadoras podem não penetrar o círculo de forças vibratórias da instituição, né? Elas podem não penetrar o circuito de forças vibratórias da instituição. Ficam do lado de fora. Mas a pessoa que entrou no centro, na reunião, não sintonizou com o ambiente. Continua vinculada aos que se conservam fora. E, através dessa porta, desse plugue aberto, ou dessa tomada, as entidades que ficaram lá de fora usam seus tentáculos mentais, formando uma ponte. Então, estabelecida a ligação, atuam na intimidade dos centros neuroniais desses incautos que dormem, que se dizem desdobrar. Eu não estava dormindo, apenas desdobrei, eu ouvi tudo. Eles viram e ouviram tudo que não fazia parte da reunião. Foram fazer a viagem com as entidades que os narcotizaram. Então, a pessoa diz assim, não, mas como isso pode acontecer? Eu estou na casa, eu estou protegida. Só que a pessoa entrou, mas manteve o vínculo com as entidades espirituais que não entraram, que não puderam entrar, que tiveram a sua entrada barrada, até para tentar fazer com que aquela pessoa se desligasse daquelas entidades, pelo menos temporariamente, quando está ali no centro, para dar para ela receber o tratamento. Só que a pessoa continua ligada a eles. Uma pessoa entra, tá, na casa espírita, não sintoniza com o ambiente, não faz aquele esforço, né, para sintonizar com o ambiente, para prestar atenção, e continua vinculada àqueles que se conservam lá fora.
Então, deixa uma brecha. E aí eles continuam mantendo essa pressão, né? Esse domínio sobre a pessoa. Deparamos aí com distúrbios graves, porque quando termina a reunião, o indivíduo está fagueiro. Acabou a reunião, o sono acaba. É bem disposto, né? Ótimo, e sem sono. E vai para casa assistir a televisão até altas horas, depois de se haver submetido aos fluidos enfermiços. Por isso, Rose, oi, Rose, eu não sei se você lembra, alguém que trabalhava com a gente no salão às terças-feiras, você lembra que tinha uma senhora que ela ia para assistir a palestra, ela bocejava a palestra toda e lembro, alto, lembro, alto. lembro, Ela, você lembra? Agora eu me lembrei desse caso. lembro. Inclusive, Pode tem ser, o curso do livro dos médiuns. pode ser comparado, esse caso pode ter alguma Sim, coisa. pode ser, pode ser. Gente, ela passava a palestra inteira, bocejava, mas Exato. bem alto, bem alto. Era uma coisa assim impressionante, não é? Sim, Eu sim. ficava, eu ficava assim, meu Deus do céu. Mas agora a gente estudando vê o que que pode ser, né? É. Então, ele diz aí, ó, por isso recomendamos àqueles que estão cansados fisicamente que façam um ligeiro repouso antes da reunião, ainda que seja por poucos minutos, para que o organismo possa beneficiar-se do encontro, para que fiquem mais atentos durante o trabalho doutrinário, levantar-se, borrifar o rosto com água fria, colocar-se em uma posição discreta, sempre que possível ao fundo do salão, em pé, sem encostar-se, a fim de lutar contra o sono. Até a forma, quando a pessoa entra na casa e se senta à cadeira, você já percebe alguma coisa. Porque tem gente que, quando senta à cadeira, se joga. A postura ao sentar-se já demonstra certas situações. Por exemplo, às vezes os companheiros, né, vão fazer um curso na casa. E muitas vezes, porque eu, como trabalhei como professora a minha vida inteira, quando alguém dizia para mim, vai fazer um curso, e eu decidia fazer um curso, eu me preparava para fazer o curso. Então, eu tinha o meu livro, o meu caderno, o meu estojo, entendeu? Eu ia paramentada para fazer meu estudo. Então, chegando lá, abria o livro, acompanhava, sublinhava, me passava aquela canetinha amarela, meu caderninho ali para anotar as coisas. Isso tudo agita você, né? Impede que você turma. Mas tem, às vezes, as pessoas vão para o curso, chegam e você olha, mãos limpas. Ah, tem um estudo, tem um livro. Não leva o material, que às vezes ela até tem, ou não é tão difícil que tinha biblioteca que a pessoa podia fazer. A pessoa já não leva nada. Então, você acompanhar um estudo sem um livro que está ali dirigido para quem trabalha, já fica difícil. Porque você tendo o livro, você vai lendo as frases, né? Você com o seu lapisinho, lê uma frase interessante, você sublinha, faz uma setinha, escreve uma observação. Isso faz com que a tua mente fique ligado ali. Então, às vezes, a pessoa vai, tipo assim, nada consta, não leva nada. Já senta, não senta, deita na cadeira. Então, a postura dela já é propensa a esse tipo de coisa, né? A esse relaxar. Então, ele fala aqui, né? Procure relaxar um pouco antes, para que fiquem mais atentos durante o trabalho doutrinário. Né? Se está com sono, levanta, banhe o rosto, fique em pé lá atrás, tá? Sem encostar-se, a fim de lutar contra o sono. Apelar para a prece, porque sempre que estamos desejosos de participar do trabalho do bem,
Contamos com a eficiente colaboração dos espíritos bondosos. Faze a tua parte, que o céu te ajudará. Temos, então, o sono como esse terrível adversário de nossa participação, que, como ele disse aqui, pode ser essa narcolepsia, um distúrbio, pode ser processo obsessivo, pode ser até mesmo o próprio desinteresse da pessoa. Tá? Então, o sono acaba sendo um terrível adversário de nossa participação, de nosso aprendizado, de nosso crescimento espiritual. Não permitamos que ele se apodere de nós. Lutemos o quanto conseguirmos e deveremos conseguir sempre para combatê-lo, para termos bons frutos no bom aprendizado. Tá? Então, gente, isso é muito importante, a nossa postura quando você vai fazer um estudo, sabe? A nossa postura. Eu recomendo, leve sempre o seu livro, leve um estojinho, o seu lápis, sua caneta, seu marcador de texto, um caderninho, sabe? A postura ao sentar é importantíssima. Preste atenção, vá sublinhando, escrevendo no livro, no caderno, porque isso mantém você ligado e não dá brecha para aqueles adversários que não nos querem ver progredir. Esse é o grande ponto. Eles não nos querem ver progredir. Vamos voltar aqui ao livro da Sueli Caldas. Sentir sono durante as reuniões, agora ela vai dar a opinião dela. De desobsessão, agora é específico, reunião de desobsessão. Pode ser, às vezes, consequência de fadiga física. Entretanto, o sono também pode ser provocado pela aproximação de certas entidades desejosas de perturbar o bom andamento dos trabalhos. Vários tipos de espíritos podem ocasionar esse estado de sonolência. Os toxicômanos, por exemplo, produzem um estado torporoso. Tem aqueles que usaram muito tóxicos, dando ao médium a sensação de estar anestesiado, a par de uma angústia indefinível. Igualmente, os que se recusam a tomar consciência de si mesmos, preferindo dormir como fuga aos seus problemas, temerosos de enfrentar a realidade, ao serem ligados aos médiuns, transmitem a sonolência em que jazem, e da qual se recusam a sair para não serem conscientizados do seu real estado. Então, eles se ligam aos médiuns, e, de certa forma, eles vão influir, né? Vão influenciar esse médium, vão passar para ele parte, né? Porque vai entrar em contato a atmosfera psíquica do médium com a atmosfera psíquica daquele espírito, né? Então, esses espíritos não se recusam a tomar consciência de si mesmos. E aí eles preferem dormir como fuga aos problemas que eles enfrentam, temerosos de enfrentar a realidade. André Luiz, numa das suas obras, diz assim: conheça a verdade, conheça a realidade, para que ela não te surpreenda. Então, quando são ligados aos médios, eles transmitem essa sonolência, tá? Em que se encontram e que se recusam a sair, para não serem conscientizados do seu real estado. Então, o médium tem que estar muito alerta, sabe? Se é no estudo, tem que participar, dar opinião, falar, estudar um pouquinho antes, trazer uma contribuição, entendeu? Se você está fazendo um estudo, interrompe o coordenador, como eu faço com a Denise, traga opinião para você participar, você está se ligando naquele tema, entendeu? Você tem reunião de obsessão, está atento. Sentiu qualquer coisa, entre em prece para você afastar, não se deixar envolver. Ela diz aqui,
Por outro lado, há também as entidades que desejam perturbar o desenvolvimento das tarefas programadas. Para isso, tentam envolver os médiuns e demais participantes em vibrações de torpor, agindo por hipnose, a qual todos devem reagir para não serem dominados pela sonolência. Também aqueles espíritos que se sentem enfraquecidos, debilitados, em estado de prostração, podem transmitir ao médium o desejo de dormir. Gente, espíritos nessa situação existem muitos. Sabe por quê? Porque aqui, entre nós encarnados, existem muitas pessoas assim. Tem pessoas que dizem assim, fulano, eu assisti uma palestra tal, vou passar para você. Ah, não, não, passa não, que não sei o quê. Ou então, olha, você até passa, a pessoa não assiste. Poxa, vai no YouTube assistir uma palestra do Haroldo. Depois. Então, tem muitos encarnados assim, que não estão realmente interessados. Então, quando desencarnam, o que vai acontecer com eles? Continuar da mesma forma. Nada custa, nada custa. Entendeu? A equipe encarnada deverá estar atenta e vigilante, para que ninguém seja vencido pelo sono, entendendo que tal estado acarreta prejuízos à sessão. É claro que aquele companheiro que está ali não está vibrando, não está em prece, não está doando ectoplasma, ele simplesmente apagou. E às vezes faz assim que a cabeça até acorda quando a cabeça bate na mesa. E essas coisas, gente, acontecem sim. Aí ele disse que estava viajando, estava desdobrando. Se os participantes estão afeitos a abortos obsessivos, saberão distinguir perfeitamente quando o sono que os envolve não é natural, e sim provocado por entidades desse raiz, desse tipo, né? Quanto ao sono natural, resultante de cansaço e problemas físicos, de idêntica maneira deve ser combatido. Se os participantes se esforçam, mantendo-se vigilantes, é possível vencer os momentos de sonolência e, com o tempo, terão vencido totalmente esse obstáculo. Comece a prestar atenção. Às vezes a gente até está assistindo uma palestra e realmente bate o sono. Presta atenção. Começa a analisar o que está sendo dito. Porque aí você, sabe, sai daquele torpor. Mas se você ficar, como eu falei, posição na cadeira, se jogar na cadeira e ficar assim, ai, que coisa chata. Ai, esse cara tem uma voz muito chata. Automaticamente você vai cair no sono, você vai ter sentir sono. Você vai sentir sono. Presta atenção, analisa, ignora a voz, presta atenção na mensagem. E você vai ver que você consegue vencer essa dificuldade. Muitas pessoas, frequentemente, adormecem, não só quando estão em reunião mediúnica, mas também em palestras, olha aí, e outras atividades que exigem um mínimo de esforço mental. Manuel Filomeno de Miranda adverte-nos de que tal sono pode ser consequência de hipnose espiritual inferior, provocada por espíritos que tentam impedir o nosso progresso através do trabalho do bem e do estudo que nos esclareça. Então, aquele espírito não quer que você cresça. Ele não quer. Não quer que você cresça. Então, ele vai fazer de tudo para que você não se ligue a nada. É aquela pessoa que não consegue ler um livro. Se você manda ler uma página, lê a primeira, lê a segunda, daqui a pouco não lê mais. Ah, isso é chato, isso é aquilo, sabe? Não consegue fazer um horário de estudo por semana, pelo menos por semana, que o ideal é que você conseguisse ter pelo menos 30 minutos por dia. Esse seria o ideal.
30 minutos por dia. Porque se a gente parar para pensar, dá para ter 30 minutos por dia. Porque às vezes a gente usa 30 minutos por dia para uma besteira qualquer. Então, o dia tem 24 horas. Eu vou até reduzir, vou passar para 20. Será que você não consegue selecionar todos os dias 20 minutos para fazer uma leitura? Podemos sim. Agora, quer ver um exemplo? Se alguém disser assim, Ana, olha, se você ler 20 minutos, se você separar para reservar para o seu dia, todo 20 minutos, sabe aquele problemão que você tem? Pensa no pior problema, vai ser resolvido. A pessoa diz assim, uma hora, eu, uma hora, a gente nasceu. Se alguém disser problema, todo mundo tem. Então, se Deus chegasse e dissesse assim, minha filha, se você todo dia reservar 15, 20 minutos para fazer um estudo, uma leitura edificante, uma reflexão, eu vou eliminar da sua vida o pior problema que você tem. A pessoa vai dizer o quê? Como é, senhor? 20 minutos? Eu dou uma hora, 5 horas por dia. A gente faz. A gente faz. A gente faz. 20 minutos por dia, tira de letra. Tira de letra. A gente faz. Se alguém oferecer algum benefício, a gente faz. Quer benefício maior que a sua elevação espiritual? Entre aspas, que a tua salvação? Entendeu? Então, se nós realmente tivéssemos essa consciência que somos espíritos mortais, nós faríamos todos os dias, reservaríamos todos os dias um tempo para estudar esses temas que nos acrescentam, que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Joana de Anjos, no livro, acho que é Messe de Amor, do Divaldo Pereira Franco, a Denise acho que até levou na última, na segunda-feira, se eu não me engano, ela levou no centro, Messe de Amor. Nesse livro ela tem uma que ela diz assim, se o culto do evangelho no lar, uma vez por semana, traz benefícios imensos para o cidadão, imagine se você fizesse o culto do lar todo dia. Ela fala assim, imagine se você fizesse todo dia. Todo dia, 15 minutos do culto do evangelho no lar. 15 minutos, né? Você faz uma prece, pega um livro, lê o que basta, faz uma reflexão daquela página, depois faz uma prece de agradecimento. 15 minutos. Eu acho que essa nossa leitura diária acaba sendo um mini culto todo dia, né? Que a gente faz a leitura, se você faz aquele estudo, né? Se a gente faz a leitura, faz a reflexão, faz a prece, acaba sendo... Exatamente. Agora, né? Ela fala isso. Se todo mundo fala dos benefícios do culto do lar, não é? Maravilha, uma vez por semana. Imagina se você... Ela disse, mas se você fizer todo dia você está estudando 15 minutos, 20 minutos, uma hora, meia hora, isso só beneficia. É só a gente olhar para a vida da gente. E a gente já vai ver como nós melhoramos. Como nós melhoramos. Não é? Porque com o tempo se torna uma coisa tão natural que o dia que você não faz, você sente mal. Porque aquilo incorpora em você. Né? Incorpora em você. Quando você não faz, você sente uma coisa estranha.
porque você já assimilou isso em você. As outras pessoas dizem assim, nossa, você vai ficar doente. Mas você diz assim, então já apuraram isso já, né? A gente gosta de fazer. Então, isso é importante, né? Então, ela fala aqui, e esses espíritos que eles querem o quê? É evitar que a gente progrida. Eles não querem o nosso benefício. Eles vão fazer de tudo para lutar, para evitar que a gente cresça. E ela encerra esse capítulo dizendo: é, pois, de fundamental importância que todos se mantenham alertas e vigilantes, cooperando ativamente durante os trabalhos de desobsessão. Então, nós não podemos nos entregar. Não, eu vou participar. Eu estou aqui para participar. Eu não estou aqui para enfeitar o lugar. Eu não vim para enfeitar. Eu vim para participar. Então, participe. Participe. Tá? Dê opinião, se possível, leia o texto antes, faça anotação, tá? Intercede, entra no meio. Olha, eu li isso, eu pergunto. Você tem que participar. E nós estamos vendo que tudo isso que a gente fala aqui, já foi dito várias vezes nos estudos, não fica circunscrito ao espaço que a gente se encontra. Todas essas nossas palavras, reflexões, são levadas para outras regiões. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, lendo no livro, comentando, isso está o quê? Sendo repercutido em regiões de muita dor e sofrimento. Os espíritos fazem isso. Eles conseguem canalizar, porque são ondas eletromagnéticas. O som da nossa voz. Então, eles fazem com que tudo isso seja levado. E lá nessas zonas de dor e sofrimento, é como se tivessem, os espíritos já falaram sobre isso, alto-falantes. E eles lá ficam ouvindo isso. Tudo isso ouvido. Alguns, né, fecham o ouvido, mas não entra pelos ouvidos o som. Muitos fazem isso aqui, ó, mas não entra pelos ouvidos, entra na mente. E eles ficam ali, ó, sendo bombardeados com esses temas para ajudá-los a se desligarem, a se sair daquela imitação em que se encontram, né? Então, a espiritualidade usa todos os recursos para ajudar no tratamento. Todos, todos, todos. Agora nós vamos entrar para o item 11, capítulo 11. O transcurso das reuniões de desobsessão. Isso aqui é como um roteiro bem simples de como pode acontecer uma reunião de desobsessão. É claro que cada casa tem o seu roteiro, mas ela traz aqui um roteiro bem simples. E ela apresenta esse roteiro, ela abre esse capítulo com uma passagem do livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, lá no capítulo 46. Ela diz assim: não se esqueça de que toda visita espiritual é muito importante. Recordando que no socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário. Lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. No socorro prestado por nós a alguém, né, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a cada um segundo as suas obras. Então, a ajuda que eu estou prestando, eu também estou recebendo essa ajuda. Lembra quando eu falei para vocês, para a gente fazer aquela leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que a Ivone do Amaral Pereira pediu para a gente fazer? Todo dia que a gente fizesse
uma oração por aqueles espíritos muito sofridos. Ela pede isso para a gente, né? Hoje, por exemplo, a leitura foi do capítulo 154, renunciar. Ela diz, né? Façamos uma prece pelos espíritos, e ela diz assim, ó, muito, vírgula, muito sofredores. Principalmente os obsessores mais cruéis. Esse é o pedido de Ivone Pereira. 5 minutos a gente faz a leitura dessa passagem, de um texto do Caminho, Verdade e Vida. 5 minutos. É a leitura de um texto. Mais 2 minutos ou 3 minutos de reflexão sobre o que é ler o texto. Não é só ler o texto, né? A gente tem que ler, fazer uma interpretação de texto. 5 minutos você lê, até muito menos, né? Vamos botar aí 3 minutos para fazer uma leitura. 2 minutos para fazer uma reflexão do texto. 1 minuto para fazer uma prece. Em 6 minutos por dia, nós ajudamos espíritos, como ela diz aqui, muito, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis, com 6, 7 minutos por dia. Você auxilia espíritos muito sofredores. E aí o que ela diz aqui é: estaremos recebendo da vida o socorro que nos é necessário. O que são 6, 7 minutos por dia? E a Carmen, ela bota bem cedinho lá no grupo. Bem cedinho. E depois eu boto para a maioria do pessoal, ela bota no grupo do Evangelho e eu mando para vocês. 6, 7 minutos por dia. O livro eu mandei para vocês em PDF, quem não tiver Caminho, Verdade e Vida. 2 minutos, 3, a gente lê o texto. 2 minutos de reflexão, 1 minuto de prece, 6, 7 minutos. Nós poderemos estar ajudando espíritos muito sofredores, os obsessores mais cruéis, com uma leitura diária, um trabalho diário que dura de 6 a 7 minutos, em qualquer hora do dia, que você pode fazer a leitura em qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite. 6, 7 minutos por dia. Olha só que coisa extraordinária. E receberemos em troca aquilo que damos. Olha aqui. Então, ela diz aqui, né? No socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a erguer-se em nós por ensinamento valioso que devemos assimilar na regeneração ou na elevação de nosso próprio destino. André Luiz, né? Então, ela diz aqui, em linhas gerais, é este o desenrolar de uma reunião de desobsessão. Primeiro, leitura para preparar para a reunião de desobsessão. Ela está a hora atrasada. Quer dizer, na hora marcada do início da reunião, deve-se efetuar uma leitura preparatória para a harmonização de pensamentos. Ela sugere o Evangelho segundo o Espiritismo. É, a nosso ver, o livro mais indicado, por ser o que traz os ensinos de Jesus, propiciando melhor preparação do ambiente. Após a leitura, os presentes devem tecer ligeiros comentários sobre o trecho lido, num tempo máximo de 15 minutos. Então, ela fala: chegou, se reuniu todo mundo, faz uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de um item, capítulo 3, capítulo 10, item 7. Faz aquela leitura. Depois, cada um faz um comentário breve sobre a leitura daquele texto do Evangelho. Essas leituras não devem passar de 15 minutos. E, com certeza, vocês acreditem numa coisa: na hora da reunião, muitos espíritos vão chegar ali com aquela problemática que foi estudada no Evangelho.
Então, é o que ela recomenda, leitura do Evangelho, tá? 5 minutos, 3 minutos uma leitura, depois cada companheiro faz um comentário, acabou, 15 minutos. Segundo, uma prece. O dirigente fará em seguida a prece inicial. Ela não deve ser longa, mas simples e concisa. Não deve ser feita como se fosse uma explanação. A oração é o apelo que dirigimos a Deus e a Jesus para que abençoe o trabalho que vai iniciar-se. Por isso é um pedido que vem do coração e que unirá numa vibração uníssona, harmônica, o pensamento dos presentes. Terceiro, pode ter uma comunicação do mentor na abertura. Espontaneamente, o mentor comunicar-se-á para imprescindíveis orientações. Pode ser no início, depois da prece. Entretanto, ela diz aqui, em muitas reuniões, tal não acontece, manifestando-se, em primeiro lugar, os espíritos que necessitam de esclarecimentos, que não altera o bom andamento do trabalho. Evidentemente que as instruções iniciais do mentor representarão um roteiro oportuno, traduzindo-se em mais segurança e rendimento da equipe encarnada. Então, ela diz: pode acontecer uma mensagem do mentor logo depois da prece, trazendo uma orientação para o trabalho, ou não. De repente, o mentor vem ao final das comunicações, tá? Quarto, comunicações psicofônicas dos espíritos que necessitam de esclarecimento. Os médios darão passividade um de cada vez, preferentemente. Todavia, vez que outra, acontecem comunicações simultâneas, sem que isto prejudique a harmonia da reunião, visto estarem os médios educados e disciplinados, depreendendo-se que as comunicações e os esclarecimentos serão realizados em tom de voz moderada. Então, pode ser uma, como podem ser duas ou três ao mesmo tempo. Aí vai entrar a questão do espaço, do número de doutrinadores, entendeu? Se é uma sala muito ampla e tem bastantes doutrinadores, que se atenda até três ao mesmo tempo. É bem razoável, tá? Dois, tranquilamente podem acontecer. Tranquilamente. Porque vamos pensar o seguinte: imagine que você tem um pronto-socorro. Chegam vários pacientes necessitando de ajuda. Você tem vários médicos à disposição do pronto-socorro. Aí você vai dizer assim: não, vamos atender um paciente de cada vez. Poxa, mas tem a sala de pronto-socorro é grande. Tem 4, 5 médicos aqui, tem uma fila aí de 30 doentes. Você vai atender um de cada vez. Atende o primeiro. Se a situação dele for complicada, o segundo, coitado, vai ficar esperando, né? Muito tempo. É muito tempo. Então, se você tem um espaço adequado, você tem vários médicos, por que não atender vários pacientes ao mesmo tempo? Cada um no cantinho. Então, dois, tranquilamente. Se você tem dois doutrinadores e um dirigente, e um espaço razoável, você pode atender dois espíritos, como ela diz aqui, em tom de voz moderada. Médios educados, né? Quando a gente fala médios educados, é doutrinador psicofônico, não é só psicofônico, não. Se a sala é muito ampla, por que não três? Dependendo da situação. Né? De repente, tem um terceiro aí numa situação. O dirigente pode atender. Né? Então, se não tivessem tantos necessitados, assim como a gente sabe que tem, você poderia atender um de cada vez. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. O número de espíritos necessitados é muito. Então, se você tem uma equipe preparada, você pode fazer o atendimento a 2 até 3 espíritos ao mesmo tempo, tá? Aí ela diz aqui:
Quinto, comunicações psicográficas. Havendo médios dessa especialidade, né? Porque tem mesas mediúnicas que têm um médio de doação, um médio da psicografia. Então, havendo médios dessa especialidade, as comunicações virão espontaneamente. Obviamente, não nos referimos aqui a treino dos psicográficos, mas a medianeiros já adestrados. Não é colocar uma pessoa ali que está treinando a psicografia. Não. É um médio que já está bem treinado. Então, ele participa da reunião e, de repente, os espíritos amigos enviam também mensagens. Alguns são atendidos através da psicofonia e o médium psicográfico está recebendo a mensagem, a orientação do plano espiritual. Quando nós podemos ter também o médium de doação, né? Então, todos esses trabalhadores podem participar da reunião de desobsessão. Sexto, comunicações de benfeitores espirituais. Em geral, finalizando as tarefas, um ou mais amigos espirituais trazem a sua mensagem. Não quer dizer que normalmente seja só um. Pode haver duas comunicações de orientadores, de benfeitores também, tá? Um ou mais amigos espirituais trazem a sua mensagem de conforto e ensinamento, bem como o mentor que faz esclarecimentos essenciais pela psicografia ou pela psicofonia. O que a gente tem que tomar cuidado é com aquele negócio que, às vezes, o pessoal, que nós já até falamos aqui em aulas passadas, lembra do nomezinho que a gente quer colocar, né? Quer dominar, controlar a reunião, quando o planejamento tem que ficar por conta da espiritualidade. Você não tem que determinar. Olha, na nossa reunião, o orientador espiritual só vai vir no início da reunião. Não, o benfeitor só vai dar mensagem ao final da reunião. Não, só pode um benfeitor de cada por reunião. Não. Aí o Chico tinha aquela frase, né? O telefone toca de lá para cá. Então, se o benfeitor desejar trazer uma comunicação no início da reunião, problema nenhum. A disciplina da reunião não estará sendo afetada. Se o benfeitor desejar trazer uma mensagem ao final, tudo bem. Se dois benfeitores desejarem trazer uma mensagem, tudo bem. Eles são disciplinados, eles sabem o tempo. Havendo tempo hábil, eles poderão trazer a mensagem e não vão ultrapassar o tempo. Nós já tivemos reuniões, pelo menos no meu grupo, do benfeitor no meio das comunicações. Tivemos uma vez, houve uma comunicação de um espírito muito problemático, com problemas, não sei se a Vera lembra, muito difícil. Terminada a comunicação, quem deu a comunicação? O benfeitor, explicando a situação daquele companheiro, que era muito difícil, e explicou a situação dele e o tratamento que ele ia receber. E depois ele agradeceu e foi. E as comunicações depois continuaram. Ora, se o benfeitor espiritual decidiu dar uma comunicação entre as comunicações dos espíritos que estavam ali para atender, que o senhor não vai fazer? Não, não, senhor. O senhor só pode no final da reunião, porque, inclusive, depois dessa comunicação desse espírito, nenhum outro médio deu comunicação. Nenhum. Aí veio o benfeitor. Ele deu a comunicação, nenhum médio se manifestou. Depois que ele foi, aí os médios deram comunicação. A gente vai dizer o quê? Não, senhor, lembra daquela mulher que o José Roberto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, eu falei para vocês ontem, né, da norma? Não. Não está na hora, o senhor não pode. Ele vai dizer, eu sou o benfeitor. Não muda nada. A regra da casa é regra da casa. Não. É necessário ter flexibilidade. Aí é isso aí. Se ele decidir em
interromper as comunicações para dar uma comunicação que é de importância, eles darão. Eles darão. Depois volta às comunicações. Ninguém pode dizer assim, não estamos seguindo o planejamento. Não. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Senão fica uma coisa engessada. Tá? Engessada. Então, ele diz aqui, em geral, finalizando as tarefas, um ou mais amigos espirituais trazem a sua mensagem de conforto e ensinamento, bem como o mentor que faz esclarecimentos essenciais pela psicografia ou pela psicofonia. Então, você pode ter o benfeitor dando pela psicografia, pela psicofonia, no início, no final, ou se eles desejarem no meio para esclarecer alguma coisa. Passes. Os médios passistas aplicarão os passes naqueles que necessitarem. Mas cuidado, para não fazer disso, né, um costume. Acabou de dar passividade, já veio o doutrinador dando passe no médium. Acabou, passe no médium. Se houver uma necessidade. Oitavo, prece de encerramento. O dirigente ou alguém a seu pedido fará a prece final. Pode ser um doutrinador, pode ser um psicofônico. 9, a avaliação dos trabalhos e leitura das mensagens psicográficas, se tiver esse trabalho. O dirigente pede a um por um dos presentes que, em breves e sucintas palavras, analise e opine sobre os trabalhos. Este é um momento de muita importância para o aperfeiçoamento da equipe. Cada participante tem, assim, um ensejo, né? A oportunidade de comentar como se sentiu durante a sessão, e os médios que forem videntes dirão que presenciaram, né? Se tiver também o médio vidente ali. Porque isso também é legal, né? Dizendo que aí você percebe que a sala não é apenas aquela sala que você está ali, né? O ambiente é muito maior, e aí você fica sabendo os trabalhos que irão acontecer, né? Então, tudo isso é muito importante. Essa troca de ideias, diz a Sueli, e comentários, coloca o grupo bem mais entrosado e à vontade, pois o próprio médium ou doutrinador tem liberdade de avaliar a própria atuação, enfatizando alguma dificuldade que tenha sentido durante a reunião. Porque eu falo isso até, se eu não me engano, foi na aula passada, né? Às vezes, o doutrinador vai colocar essa situação, ele vai dizer, olha, gente, na reunião, eu tive uma dificuldade nessa comunicação. Essa comunicação para mim foi muito difícil. Então, é importante esse momento, porque as pessoas se despem dos seus melindres, tá? Dos seus melindres, e eles vão ali se colocar, falar das suas dificuldades, falar o que ele achou, o que ele percebeu, tá? Então, esse momento de avaliação é um momento que não se deve ter esse melindre, essa preocupação. Eles vão me criticar, vão falar de mim, vão dizer que eu não fui bem. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? É uma coisa muito importante. Eu estou olhando aqui, deixa eu ver aqui se eu acho um capítulo aqui desse livro, quando ele falou do doutrinador, né? Deixa eu ver aqui. Do cuidado que o doutrinador tem que ter. É, no momento da avaliação, ele pode se colocar também, né, colocando o que ele sentiu, o que ele não sentiu, se ele teve alguma dificuldade
para fazer aquela doutrinação. Então, tudo isso vai ajudar ao crescimento, né, do grupo. E a gente não tem que ter achar que a gente é infalível, né? Que a gente é perfeito, nada disso, tá? Nada disso. Então, quando ele vai dizer aqui, né? Essa troca de ideias e comentários coloca o grupo bem mais entrosado e à vontade, pois o próprio médium ou doutrinador tem liberdade de avaliar a própria atuação, enfatizando alguma dificuldade que tenha sentido durante a reunião. Todos nós podemos sentir alguma dificuldade. Até o dirigente também. Com o tempo, o sentido de autocrítica se desenvolve. E cada um é capaz de dizer quando e por que teve dificuldade na sua atividade. Como também afasta todo e qualquer resquício de melindre, já que todos se colocam em posição de se autoanalisar e ser analisado. O grupo cresce em produtividade com esta prática. E a avaliação ela também não precisa ser em todas as reuniões. Tem grupos que decidem fazer avaliação só de 15 em 15 dias, outros decidem fazer a avaliação uma vez por mês. Já tem grupos, já li em outros livros que falam que grupos que não fazem avaliação ao final. Eles escolhem um dia da semana, uma vez por mês, fazem uma reunião na casa espírita, fazem um estudo de evangelho antes, e depois daquele estudo de evangelho, de uma leitura, 15, 20 minutos de comentário do evangelho, inicia-se a reunião de avaliação daquele grupo, da mesa mediúnica. E ali, com um tempo maior, às vezes eles fazem uma reunião de 1 hora, por exemplo, né? Então, lê o evangelho, análise de 15 minutos. Depois, em 45 minutos, o grupo da reunião de obsessão faz uma avaliação do trabalho em si, com um tempo mais alargado, né? Um tempo maior. Então, cada casa decide como a avaliação deve acontecer. O importante é que ela aconteça, mas tem várias formas de se fazer. Toda semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ou até fora da noite, daquela noite da reunião. No outro dia, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, na casa espírita, aquele grupo todo vai, faz uma leitura do Evangelho e depois faz a sua avaliação, aquele grupo, né? E aí o dirigente até tem a oportunidade, de repente, trazer algum material, um texto, uma matéria que ele acha importante, ao final da avaliação, de fazer a leitura daquele texto, fazer um comentário, acrescentar alguma coisa ao grupo, enriquecer o grupo. Tudo que é para o nosso enriquecimento é válido. É válido, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês que têm experiência do trabalho da desobsessão, para a gente encerrar essa reunião de hoje? Eu vou falar um pouquinho. Pode falar. Compromisso, né? É difícil nós, eu, por exemplo, como médium, trabalhando e tudo, falar da gente. É aquela coisa, a pessoa tá se achando. Não, eu acho que nós temos mais é que falar mesmo, né? Às vezes o que estamos sentindo, como é que a gente acha que está, né? Nós começamos o trabalho na casa, naquela casa, no CIOI, né? E eu, por exemplo, não tinha experiência quando eu fiz os cursos, tudo, então a gente foi pegando aos pouquinhos. Pegamos a Jesse, depois pegamos você, né? Ficou anos com a gente, e depois foi o Paulo, né? Que até hoje ele está na mesa 1, né? Então, eu acho que com o tempo, você vai, ou você não dá nada e desiste, ou você fica, né? No caso, eu
Eu e algumas pessoas ficamos mais de 20 anos trabalhando, isso não quer dizer nada, porque por algum motivo aquele grupo mudou. Veio pandemia, veio um monte de coisa que mexeu muito com muitas pessoas, né? Deu mudança. Então, eu digo que maravilhoso. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria trabalhando até hoje. Né? Mas a gente não volta no tempo, quer dizer, abre o trem não parou para mim descer, nada, eu tive que me virar, né? E esse trem tá andando. É isso aí. Agora, exatamente. Então, para mim é muito prazeroso fazer o curso. Tem coisas aqui que os livros, claro que a espiritualidade mantém, só acrescenta o que é bom, né? Eles acrescentam os livros que estão chegando. Sim, sim. Mas eu tenho certeza que quem, desse estudo, quem realmente quiser trabalhar, olha, venha, faça isso, porque realmente vai valer muito a pena, porque as pessoas vão sair daqui bem mais preparadas do que nós lá atrás, né? Que a gente veio seguindo. Então, eu acho que é maravilhoso, né? Torço para que as pessoas decidam e seja escolhida para isso. Que maravilha. Alguém mais? Ô, Rose, Pode falar. nós falamos vários itens aí importantes e a gente sabe que na nossa casa a metodologia é outra, mas isso não é problema. Eu acho que todo trabalho tem que ter uma metodologia, tem que ter uma regra, porque isso até de alguma forma trabalha a disciplina de cada um, né? Então, eu acho muito importante ter essa metodologia, seja qual for, que é uma coisa que eu acho que pode ser avaliada, que nós seguimos o projeto Manuel, né? Manuel Filomeno de Miranda. Outras casas espíritas talvez nem sigam propriamente um projeto, mas criem o seu próprio projeto. E isso é importante ser avaliado para que possa melhorar o trabalho. E uma das partes... Só chateira. Uma coisa que é importante é a gente perceber uma coisa. A gente segue a metodologia, o que a Sueli deixa claro que a gente também não pode é não flexibilizar, entendeu? Em algumas coisas. A gente, Não o quê? a gente tem Sim, claro, claro. a gente não pode deixar de flexibilizar quando Sim, sim. necessário. Porque a própria doutrina é flexível. Exatamente. Então, se ela é flexível, e todo o nosso trabalho tem que ser flexível. Porque o Exatamente. ser humano precisa disso, né? O ser humano precisa disso. Agora, a parte da avaliação eu acho importantíssima. Não é chegar ali, está tudo bem, cada um vai embora. Eu acho que não é isso. A gente precisa conhecer a dificuldade de cada um. Cada um precisa pensar muito nas suas próprias dificuldades, naquilo que está conseguindo melhorar, né? E por que está melhorando? É porque está estudando mais? É porque o grupo está ajudando nessa melhora? Porque o grupo ajuda muito quando um deles coloca uma dificuldade pessoal do trabalho, o grupo ajuda demais. Aquele momento de troca, porque muitos já passaram pelaquele mesmo problema, né? Então, esse momento de crescimento muito grande, toda vez que a gente tem essa troca mais profunda e maior, nossa, a gente vê o quanto a gente rendeu. E aquele que está no momento da direção e conhece melhor os seus participantes, as suas dificuldades, o que ele precisa levar para aquele grupo, né? E a gente manda sempre um texto, alguma coisa de reforço, de ajuda, de enriquecimento em cima das dificuldades dali do grupo. Então, eu acho isso muito importante, entendeu? Muito importante. Com certeza. Cada casa tem a sua metodologia, né? O que a gente vê é que tem momentos que a gente pode flexibilizar algumas coisas, para que não fique engessado, né? Como, às vezes, certas coisas parece que ficam engessadas. E a gente não é. Porque lembrando que a espiritualidade está no comando disso.
Então, Isso. a flexibilização é importante, porque ajuda no crescimento, né? Como você falou agora, trazendo. A gente tem que ir adaptando, porque uma casa, mesmo que siga o mesmo projeto, nunca é igual. Ah, Não, mas tem isso, lá não tem aquilo, lá tem que ser a tal hora, lá tem que ser assim. A gente vai adaptando, exatamente. né? Preciso acreditar que a espiritualidade está ali presente, ajudando, que o trabalho é deles, nós estamos instrumentos, né? Nós somos utilizados como instrumentos para que aquela atividade seja realizada com tempo, mas eles estão direcionando o trabalho, estão acompanhando, estão amparando, eles estão fazendo a parte deles, É né? importante a gente lembrar sempre, né? E Sempre. o trabalho tem um acompanhamento, tem uma supervisão. O trabalho acontece porque eles estão um bom trabalho, né? Um bom trabalho, né? Isso é importante. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, do livro Obsessão e Desobsessão, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouco a gente retorna para o estudo da obra Qualidade da Prática Mediúnica. Lembrando a todos que eu já mandei para vocês o cartazinho, que o estudo do livro Recordações da Mediunidade tem início dia 6 de maio, segunda-feira, às 5h30, né? Vai iniciar no lugar do livro Devassando Invisível. E eu mandei também para vocês um cartaz falando do nosso segundo seminário espírita dos irmãos menores, que era como Francisco de Assis chamava o seu grupo de trabalhadores, os irmãos menores. Será dia 19 de maio, no domingo, às 15h30, eu mandei o cartaz, pedi a vocês para compartilharem. E o tema é: o nosso seminário será o único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. É uma frase de Francisco de Assis. Linda essa frase, né? Um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Que nós possamos ser esses raios de sol, né? Que nós possamos Ei, ser Rose, os deixa eu raios. avisar, te falar uma coisa, na segunda-feira eu estou indo no médico com um exame, tá? Então vai ficar difícil, 5 horas da Tudo bem. tarde, tá? Tudo bem. Então, gente, todo mundo, eu acho que quem não tiver o livro, o José Marcos hoje colocou no grupo, ele colocou outro dia, né, o livro, o PDF do livro Recordações da Mediunidade. Eu vou colocar novamente, ele colocou para a gente semana passada. Quem não tiver o livro, pode pegar o PDF, tá bom? Bem, nós vamos saindo aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos estudando. E amanhã temos a nossa aula do livro Paulo de Tarso Reis Moraes, que também está acabando, né? Está acabando, tem vários livros encerrando. A Obsessão e Desobsessão, Paulo de Tarso Reis Moraes, o livro Emmanuel, Devassando Invisível, que acabou. Então, novos estudos serão oferecidos pelos benfeitores da Casa de Francisco de Assis. Não somos nós, são os benfeitores, né? Que nos oferecem essas obras, esses estudos maravilhosos. E Deus nos abençoe e nos ilumine. Daqui a pouco, 5h30, a gente está de volta para o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica, e depois do estudo do livro, nós teremos nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados, tá bom? Um beijo aí para todos.